Hoje eu vou mostrar como criar rotas no Angular, numa single page application. Nós não utilizamos o link convencional do HTML porque ele dá reload na página e não é o comportamento que a gente quer no SPA. A gente quer promover a navegação substituindo os componentes na tela de forma dinâmica. Então, se liga só no vídeo. Fala aí, escovador de bit. Em Single Page Application, nós não utilizamos os links convencionais. Nós queremos que a aplicação se mantenha estável e que a navegação seja a substituição dinâmica de componentes. É assim que elas funcionam, tanto o Vue, quanto o React, quanto o Angular, quanto qualquer outro. E aí, para fazer isso, a gente usa um mecanismo chamado rotas dentro do framework. Então, eu vou mostrar hoje para vocês como fazer isso no Angular. É bem simples e é bem eficiente e produz um efeito bem bacana de navegação, uma experiência de navegação para o usuário muito mais enriquecida. Antes de começarmos, não se esquece de se inscrever aí no canal e ativar o sininho para ficar atento aí às novidades. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha e bora pro vídeo, sem mais enrolação. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Aqui, eu já estou no site do StackBlitz e aí eu vou clicar aqui em Angular para criar uma aplicação nova em Angular. Tá lá nessa aplicação, ele cria uma aplicação em branco, tem só um arquivo main TypeScript com o index.html aqui. Eu vou começar removendo. Tem aí no canal uma playlist com os vídeos todos do curso de Angular. Se tem dúvidas ainda sobre fundamentos, dá uma olhada lá na playlist, assiste os primeiros vídeos, depois volta aqui, hein? O link tá aí na descrição. Tá, então essa tag aqui, que é a tag do componente padrão, eu vou removê-la e aqui no main TypeScript tá o meu código Angular. Aqui em Source, eu clico com o botão direito, vamos começar criando um módulo. Vou criar um módulo aqui chamado app, pronto, tá criado o módulo. E vamos criar, já deixar prontos os componentes que a gente vai usar na aplicação. Então, eu vou criar um componente chamado root, que vai ser meu componente raiz, aquele que vai ser a minha referência lá no index.html. Eu vou criar agora um outro componente chamado navbar, e aí eu vou criar um outro componente chamado home, a página inicial, vamos criar um monte de componente para ver como é que funcionam todas as rotas, né? Eu vou criar um componente chamado about, aí eu vou criar mais um componente chamado multitable, vamos fazer a tabela da tabuada, e simular uma navegação em itens, em detalhes de lista. Então eu vou ter aqui o multitable e aí eu vou ter um último componente que é o multitable details. Beleza. Então, criei meus componentes aqui. Agora o que eu vou fazer? No main TypeScript, eu vou remover esse treco todo aqui, vou deixar só o import da zona. E aí eu vou invocar um método chamado Platform Browser Dynamic. Isso é um método. E aí eu chamo bootstrap mod, invocando e passando como parâmetro o nosso app module. E aí a gente invoca o cat para passar um erro quando ele acontecer. Opa, faltou aqui parênteses. Isso é uma error function. E aí a gente lá no console chama aqui o erro passando esse parâmetro. No final, vou quebrar a linha aqui para ficar visível. Beleza. Tá sobrando parênteses aqui. Ele vai ficar dando esse erro mesmo até a gente organizar o módulo e jogar na index do nosso componente principal. Então vamos lá no módulo. Aqui no import, sabendo como o módulo tem o browser module. Em declarations eu vou colocar os meus componentes. Então eu tenho o root component, eu tenho o home component, o about component, o multitable component e o multitable details component. Salvei, ele organizou tudinho aí. E aí a gente usa um atributo chamado bootstrap para colocar quais são os componentes que devem ser inicializados. Eu vou jogar aqui o root component, o meu componente principal. Ah, faltou aqui o navbar, né? Navbar component e uma vírgula, beleza. Agora aqui na index, a gente pode colocar o nosso componente root. A gente vê aqui no root component TypeScript que o nome do selector, que é o nome da tag, é app-root. Então agora lá na index a gente coloca app-root, fecha a tag, pronto. O nosso módulo já está funcionando. Agora basta a gente organizar as chamadas. Mas antes disso, vamos usar o Bootstrap para dar uma estilizada aqui na aplicação. Então, procuro aqui pelo Bootstrap e entro no site, vou em Read Docs, aqui no Quick Start. Depois lê com calma isso aí, mas você vai descobrir que ele já deixa um esqueleto aqui de HTML, que é o que eu vou usar. Copiei e lá na minha index eu colo ele. E aqui, em vez desse H1,
eu vou colocar o app root. Já ficou, mostra até uma fonte diferente aqui, né? Tá bom. Ali vai ficar o root, eu vou colocar aqui, eu vou chamar essa aplicação de My Router App. E agora, aqui no root, eu vou apagar esse parágrafo. Aqui eu vou colocar o app navbar. E aí eu já vou usar um recurso aqui. Eu quero a barra de navegação, eu quero que apareça de forma fixa no HTML. E embaixo da navbar, eu quero que apareça o conteúdo baseado no link. Então, eu vou colocar aqui uma tag chamada router-outlet, que é a tag do Angular que a gente usa para colocar recursos de navegação. Opa, escrevi errado aqui. Router Outlet. E aí ele vai dar esse erro porque a gente ainda não definiu as rotas, a gente nem importou o módulo lá no arquivo do módulo, então vamos fazer isso agora. Como que a gente faz isso? Aqui depois, nos imports, depois do browser, eu vou invocar aqui o router module. Quando eu faço assim, ele já joga o import lá em cima. E aí, essa classe, ele tem um método chamado forRoot. Nesse forRoot, a gente vai passar, dá um pouquinho de organiza. A gente vai passar as nossas rotas. Percebe que até já parou o erro ali. Então eu vou colocar aqui, eu coloco o path, qual é o caminho que eu quero, vou colocar aqui no caso barra, e qual é o componente que responde por esse caminho. Vou colocar aqui no caso o home component. Então eu já organizei aqui, eu copiei essa linha e aí eu tenho um objeto para cada rota, né? Então no path barra, que é a raiz, é o home component. Vamos começar fazendo aqui o home e o about, confundindo com o link. Não tem essa barra aqui, é só o nome que a gente quer mesmo, como se fosse uma subpasta. E aí você já percebe que aparece tanto o navbar aqui em cima quanto o home works, né? Tá bom. Então agora deixa eu já fechar tudo isso aqui e vamos começar a implementar. Ele já está aparecendo. Se eu jogar aqui em cima, ó, barra about, olha o que vai acontecer. Ele carrega a página, mas ele mostra certo aqui, ele mostra o About Work. É que não é esse, quando um usuário entra direto no link, ele já apresenta a aplicação com o componente correto, mas não é assim que a gente quer fazer. A gente quer fazer depois com os links de verdade da aplicação, não navegando como link, mas sim fazendo substituição dinâmica dos componentes. Então, a gente vai agora lá no navbar e aqui no Bootstrap, vamos procurar aqui nos docs, procurar aqui navbar, deixa eu copiar aqui uma navbar, vou pegar essa aqui mesmo, depois eu removo que não vou usar. E aqui eu colo essa navbar. Como ela já é responsiva, já fica certinho aqui, né? Tá bom. Então, eu não quero esse form. Dentro dessa UL, essa LI aqui desabilitada não me interessa. O drop-down também não. No fim das contas, eu vou ficar só aqui com essa aqui, home, tá? E aqui, em vez de navbar, my router. Beleza, tá legalzinho. Ó, só tem a home. Agora, o que eu vou fazer? Essa home aqui, eu vou copiar, colar aqui embaixo e colocar about. E a gente já vai promover os links. Ó, agora eu tenho aqui o home e o about, tá certinho? No exemplo, ele já deixa aqui, eu acabei copiando uma active. Eu vou remover esse active, porque a gente vai fazer isso também dinamicamente, usando o roteamento aqui do Angular, né? Então ele fica desabilitado aí. Os links não estão funcionando, né? Esse href, ele perdeu utilidade pra gente. Ele não tem mais utilidade aqui no SPA. A gente não usa ele. Aqui também tem um href no nome do aplicativo, né? Tá bom. E aí, como é que a gente resolve? Como é que a gente faz o link, então, no Angular? A gente coloca router link igual. E aqui a gente coloca uma string. A gente usa aspas, mas tem que ser uma string pro Angular. Então, a gente coloca aqui, ó, o apóstrofe dentro das aspas e coloca uma barra no home. Percebe que quando eu clico no home, quando eu clico aqui no nome da aplicação, ele está fazendo uma coisa, mas ele não está reprocessando a página, não está recarregando a página. Aí eu vou copiar esse router link e colocar nos outros. Eu vou colocar aqui, ó, na home, né? Eu vou colocar aqui o router link também do jeito que está aí. E aqui no about, eu vou colocar o barra about. Então vamos ver aqui se funciona. Estou no home, vou pro about, percebe que ele está funcionando. Ele está mudando o link aqui em cima, né? Ele veio aqui pro about e ele está mudando aqui embaixo também o componente. Ó. Então a minha navegação já está funcionando. Ó, do about, quando eu clico nesse link também. E percebe que ele não reprocessa a página. Esse é o comportamento desejável. A navegação fica muito mais fluida para o usuário, fica muito mais rápido, né? Isso é o que a gente quer mesmo num SPA. Deixa eu fazer só uma correçãozinha aqui no root. O
router outlet, eu vou colocar uma div aqui, e nessa div eu vou colocar uma classe, só para dar um pouco de margem ali, vou colocar container fluid, que é uma classe do Bootstrap, m-2, e vou colocar o router outlet ali dentro, que assim, todos os meus componentes já ficam naturalmente com uma margem aqui. Uma outra coisa legal de fazer é colocar aquele active na rota que está selecionada. Então, para fazer isso, aqui em cima eu não faz sentido. O active é uma classe aqui da LI, dessa UL no navbar, né? Então, aqui, além do router link, eu tenho um chamado router active, em que eu posso colocar qual é a minha classe para quando estiver ativo, né? Então, quando esse link estiver ativo, é router link active, perdão, pronto. Então, quando essa rota aqui, ó, estiver ativa, ele vai enfiar essa classe aqui dentro desse elemento. Então, aí eu copio isso também. É só copiar esse mesmo código para os outros, né? Então, eu coloco aqui também. Olha lá. E agora vamos ver o comportamento, como é que fica. Ó, percebe que o about agora está selecionado, o home está desmarcado, esse como se tivesse habilitado, né? Enquanto eu navego, ele já mostra para mim quem está ativo. E aí, claro que você pode personalizar essa classe active para ela ficar mais destacada se for sua vontade. Agora vamos lá na home, vamos colocar algumas coisas aqui. Eu vou pesquisar aqui, ó, por Loren Y generator do Mussum. Lembra do Mussum, o saudoso Mussum? Vamos pegar aqui uns 2 parágrafos, copiei. Aí aqui eu vou colocar isso aqui, coloco um parágrafo aqui. Quando eu venho agora para home, olha lá, aparece ali. Vou colocar só um H1 aqui, home. Aí lá no about, vamos fazer coisas semelhantes aqui. Vamos colocar um H1 about. E aqui, vamos usar agora um outro, que não seja do Mussum. Vamos lá, vamos gerar aqui 3 parágrafos, tá bom. Aqui, copio ele. Aí eu coloco aqui as tags de parágrafo. E quando eu vou agora pro about, então só pra gente ver, ó, o que tá acontecendo. Tá? Vamos voltar pro app module para configurar outras rotas. Vamos começar colocando aqui o multitable. Então, vou copiar isso aqui, colar aqui. Vamos colocar em multitable e o componente vai ser o multitable component. Então, esse é o nome que eu dei, que eu tô dando para minha URL, pro link. Tá? Salvei. E aí, lá no navbar, no HTML do navbar, eu preciso incluir aquele link novo, o link que não estava lá. Então, colo mais uma LI aqui, o texto vai ser o multiplication table, colocar como se tivesse abreviado assim, e aqui o link que eu defini lá, que é multitable. Salvei. Agora, quando eu venho aqui, ó, já está funcionando aqui meu componente. Repare que quando eu navego, ele sequer recolhe aqui, porque ele não deu reload na página, então o menu continua aberto enquanto eu navego, como se fosse uma aplicação desktop. Agora, vamos lá no nosso multitable aqui, e vamos fazer aqui um H1 multiplication table, e aqui vamos colocar um H2 numbers, e aqui vamos só colocar uns links aqui, uma div. Nessa div eu vou colocar um ng for, vou colocar aqui, ó, let e off, e aqui eu vou colocar um array com os números de 1 a 10. Dentro dessa div coloco o i, não vai ser exatamente o que a gente vai fazer. Epa, não é nb não, é ng. Salvei, ok, beleza. Agora, eu não vou só mostrar isso, eu vou colocar uma tag A e vou colocar o I lá dentro. Assim como eu fiz no navbar, aqui eu não vou usar o href, eu vou usar o router link igual. E aqui vem uma sacada diferente. O que eu quero fazer? Eu quero que o link seja multitable barra UI. É isso que eu quero que seja, né? Então, a princípio ele ficaria assim. Só que, né, os links, quando eu passar o mouse, se você observar aqui embaixo, né, mesmo se eu clicar aqui, né, se eu clicar, ele vem para um link, ele nem vai para o link, ele dá erro, porque esse link, a rota do Angular não reconhece ele ainda, que eu não implementei ele lá. Então, mas ele vai colocar o link, se eu passar o mouse, se você observar lá no cantinho direito, ou no cantinho esquerdo inferior da tela, aparece lá, multitable barra i. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele vá, que apareça um número, né? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou colocar entre colchetes, porque eu posso mandar o i como parâmetro. Então, ó, essa aspa fica aqui, e aí eu mando o i assim como parâmetro. Só de fazer assim, você já vai perceber ali que quando eu navego, ele já aparece o nome correto das coisas, né? O link correto das coisas, né? Só que ele está duplicado multitable, mas é porque a gente não definiu, não ajustou as coisas ainda no molde. Então, vamos fazer isso aqui. Eu vou colocar mais um path que vai ter de diferente, aqui depois do multitable eu vou ter 2 pontos e eu dou um nome que eu quiser para essa variável, né?
E aqui o componente não vai ser o multitable, vai ser o multitable details, tá? Deixa eu só dar uma recolhida aqui só para ajustar o código, a fonte está grande aqui. Aí aqui quando eu... peraí, tá duplicando. Deixa eu ver, tem alguma coisa errada aqui. Opa, faltou a barra aqui, porque se eu não coloco a barra, ele navega, assim como no href, né? Ele navega para subpasta. Então, por isso que quando eu passava o mouse em cima, lá no canto esquerdo inferior, ele vai mostrando lá, multitable /5, /6, /7, assim por diante. Quando eu clico agora num número qualquer, olha o que vai acontecer. Ele já invocou aqui o multitable details e ele passou o parâmetro desejado, né? Então, vamos começar a brincar agora, para finalizar, com esse multitable details aqui. Então, vou colocar aqui ó, um H1 chamado multiplication table of, e aqui eu vou colocar n, que daqui a pouco eu vou substituir pela variável aqui. Vamos colocar aqui, um table, caramba, tem um R a mais aqui. E aí eu vou ter um tr com um td pro n, um outro td pro vezes, um outro pro i, um outro pro igual e um último pro valor. Aqui eu vou colocar um ng for para i de 1 a 10. Aí aqui eu já posso substituir por i, né? Tá funcionando. E agora, como é que a gente lê esse bendito n? Lá na minha classe, do componente, né, no arquivo TypeScript, antes de mais nada eu vou declarar aqui um n como sendo um number. Aí, quando eu preciso ler um parâmetro em um router, eu preciso declarar aqui no construtor uma classe, eu vou colocar aqui como private, vou chamar de route, activated route. Tá? Aí esse objeto route, ele representa a rota em si, que tem ali alguns recursos que a gente vai usar. Aqui no ng-onInit, que é o método de inicialização, depois do construtor, depois que o componente já está renderizado, que está tudo definido, né? Aqui eu vou colocar o código que lê o valor da URL e coloca no n. E eu vou usar aquele route ali em cima. Então eu vou colocar this.route.paramap, mapa de parâmetros, .subscribable, é um observable isso aqui, eu abro parênteses e já boto uma ponto de vírgula no final. Aqui dentro é uma arrow function, então eu dou nome aqui para uma variável que eu quero usar, que é params, que a gente pode ter mais de um parâmetro, coloco aqui a seta do arrow function, e aí eu abro chaves para colocar o meu código do arrow function. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ler o valor da rota. Então eu vou colocar this.n igual params.get e o nome que eu dei lá, que é n. Aonde que eu dei esse nome? Aqui no Epimod. Eu chamei ele aqui de n. Só que isso aqui, ele é um number. Então eu preciso fazer uma conversão aqui para number. Quer dizer, ele é um string, né? Ele veio originalmente como string. Pronto. Agora o meu n, eu já posso usar ele lá no meu HTML. Aqui, em vez desse n, eu posso colocar n. Aí, olha lá, ele já fica assim. E aqui em valor, eu posso colocar n vezes i. Olha lá, tá mostrando aqui. Vamos colocar um link para voltar. Então, eu vou colocar aqui uma div, voltar. E aqui eu vou colocar router link igual. Então, quando eu clico no voltar agora, perdão, tem a barra, sim senhor. Quando eu clico no voltar, ele volta, eu vejo a tabuada, eu estou simulando aqui uma navegação. O link aqui em cima, mesmo que eu entre direto com a URL, colocar aqui 10, por exemplo, ele vai lá abrir no 10, mesmo que ele carregue a página. Na verdade, do jeito que a gente desenhou o componente, se eu colocar qualquer outro número aqui, ele vai funcionar. É claro que na listagem original lá eu não coloquei, né? Porque aqui a gente não... Esse princípio é o mesmo que a gente vai usar para navegar entre registros de um banco de dados. A gente vai ver aqui nos próximos vídeos, tá? Isso aí, molezinha. Eu falei que era fácil, falei que era simples e realmente para aplicações de negócio esse recurso é excelente. A experiência de uso do usuário é muito boa. Então merece o teu joinha. Clica aí no like, curte, comenta, compartilha. Comenta aí se você gosta desse tipo de recurso, se você usa em outras linguagens front-end, qual que você usa? Você prefere desse jeito, prefere de outro? Comenta aí o que você acha desses mecanismos de single page application para navegação. E se você chegou até aqui é porque você gosta desse tipo de conteúdo, você tem interesse nesse tipo de conteúdo, então inscreva-se no canal. Clica aqui no inscreva-se, ativa o sininho para receber as notificações, novos vídeos toda semana, e você também vai ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas que, como você, têm interesse aí por desenvolvimento de sistemas. É isso aí, pessoal. Até a próxima.